Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que tá aí do outro lado. O meu nome é Rafael Brasil. E eu sou Eliseu Silveira. E esse aqui, Eliseu, é o nosso 6º episódio. E você que tá nos ouvindo aí já deve ter percebido que a gente deu uma sumida, né? Nós gravamos a primeira temporada no começo do ano passado. Nós gravamos 3 episódios antes da pandemia começar. Depois as coisas começaram a ficar meio complicadas. Na verdade, as coisas ficaram complicadas para todo mundo, né, Eliseu? Ainda tá meio ruim mesmo, mas nesse meio tempo deu pra gente organizar muita coisa aqui no escritório. Como a gente recebeu muita mensagem do pessoal pedindo novos episódios, a gente resolveu aqui voltar logo contando um pouco das mudanças que nós tivemos aqui no Brasil Silveira. Bem, e o que importa é isso, né? O que importa é que a gente voltou. Não só isso, mas a gente voltou totalmente reformulado. E eu preciso contar para vocês e fazer um combinado aqui. Daqui para frente, o Pós-Expediente vai ao ar quinzenalmente às sextas-feiras. Então você já pode colocar aí na sua agenda. Nesse intervalo, nós vamos lançar um novo podcast toda quarta-feira aqui nesse mesmo canal, que é o Explica Pra Mim, que é um podcast bem curtinho, onde a nossa equipe vai explicar de maneira bem rápida sobre os seus direitos, pode ser? Mas vamos logo para o que interessa. Hoje, o convidado não é bem um convidado, até que ele já é de casa. Bom, na verdade, eu não sou o convidado. Hoje eu vou ser o apresentador desse podcast, então vocês me dão licença que o podcast agora é meu. Meu nome é Celso Assis, eu sou jornalista, apresento e produzo podcasts, produzo esse aqui, inclusive, então já vou ocupar esse espaço. Sim, tem um jornalista em um escritório de advocacia. Vocês dois, Rafael e Eliseu, vocês querem explicar para o pessoal por que tem um jornalista num escritório de advocacia? Começa aí, Eliseu. Mas é muito complicado e muito fácil mesmo, ao mesmo tempo de explicar. Né, Celso? Se você observar, é porque a gente entende a necessidade e a importância desse profissional aqui para ajudar a gente a contar um pouquinho da nossa experiência, da nossa vivência aqui no dia a dia, para vocês aí que estão nos ouvindo. Eu diria que o advogado, ele precisa se comunicar. Essa é a nossa principal missão com a sociedade, com os nossos clientes. A gente precisa comunicar com toda a sociedade. E nada melhor do que um jornalista para nos ajudar nisso, né? Então, o Celso, ele como jornalista, ele tem um papel muito importante aqui no nosso escritório e ele faz parte justamente da nossa equipe, do nosso grupo de marketing, para que dentro desse nosso departamento de marketing a gente seja mais eficaz na comunicação. Satisfeito, Celso? Gostou? Muito obrigado pelas suas palavras muito gentis. Eu me sinto agora até... Importante. Participante. Então, esse é o Pós-Expediente, o podcast do Brasil Silveira Advogados. Pode rodar a vinheta. Esse, inclusive, é um dos primeiros podcasts de escritório de advocacia do Brasil. Seria até um pouco de pretensão falar que é o primeiro, mas eu boto a minha mão no fogo para dizer que é um dos primeiros. O pessoal deve ter notado que o Brasil Silveira tem uma marca nova. Não é só a marca, é tudo novo. Escritório novo, espaçoso, bonito. O Rafael, Eliseu, lá no outro escritório, lá no setor universitário, 14 pessoas conseguiam trabalhar no mesmo ambiente. Olha, consegui. Agora, se era igual um pescador japonês, aqueles navios de pesca japonês, né? Todo mundo numa latinha de sardinha, eu não sei. Mas que a gente conseguia lá produzir uma grande capacidade para os nossos clientes, a gente conseguia entregar. Claro que com o novo espaço, acho que as coisas estão um pouquinho melhor. E eu fico aqui pensando, enquanto o Eliseu falava, no outro escritório, para quem não sabe, a gente mudou, a gente hoje está numa estrutura realmente muito melhor, muito mais agradável, muito mais confortável do que antigamente, e isso nos ocupou muito nos últimos tempos, e até por isso que a gente teve que parar um pouco aqui com o podcast, mas eu fico me lembrando da nossa antiga estrutura e de como a gente começou. Na verdade, é muito importante a gente contar um pouquinho do nosso começo, da nossa trajetória, né, Eliseu? A gente, até julho do ano passado, a gente ficou
num espaço que era o nosso primeiro espaço. A gente começou a nossa trajetória ali naquele imóvel, que era um imóvel já bem velho, bem antigo. Quando chovia, chovia também, inclusive pelas tomadas, viu, Celso? E é você que está nos ouvindo. Chovia pela tomada, então era um problema muito grande que a gente enfrentava toda vez que chovia. A gente tinha que ficar rapando toda a água lá do escritório, e isso já, por si só, já é desconfortável. E além disso... E ninguém nunca levou choque? Olha, não. A gente já teve várias... Sou advogado trabalhista, Celso. Não veio falar disso aqui, não. A gente já teve mini infartos. Muitas vezes, já passamos muitos sustos lá. E aí, como a estrutura já estava muito antiga, muito velha, e enfim, né? Com muitas infiltrações, de fato não dava pra gente continuar lá. E, inclusive, aquele espaço impediu o nosso crescimento. Mas esse espaço... E sempre que eu penso na nossa antiga sede, eu tenho muita gratidão, porque foi onde a gente começou. E isso me traz muitas boas memórias e muitas histórias engraçadas. Talvez o dia que a gente aposentar, Eliseu, a gente podia escrever um livro falando sobre as nossas histórias. Como começar um escritório de advocacia apenas com um sonho? Seria mais ou menos o título do livro, porque outro título eu não penso para um livro desse. Tem muitas histórias, Celso, que não dá nem para falar aqui. Mas em especial a gente tem alguns celeumas aí para tirar foto profissional, porque a gente não tinha uma parede bonita. Teve aí alguns episódios aí que a gente passou alguns sustos mesmo com eletricidade lá. Não levamos choque, graças a Deus ninguém se machucou, mas tivemos alguns sustos. Tivemos algumas reformas lá na antiga casa que a gente contratou aí profissionais de procedência duvidosa na época para fazer essas reformas. E também nós tivemos bons momentos. A gente sempre tem uma historinha aqui no escritório de cortar o bolo para o aniversariante, e aí a gente lá se reunia, tinha um jardim, então dava pro pessoal ficar ali meio que proseando. Eu utilizava muito aquele jardim que o Rafael não gostava para fazer ligações, porque eu não consigo fazer ligação. Eu não consigo fazer ligação parada, então eu fico andando e falar. Então tinha algumas vantagens. Só que essas vantagens nunca vão superar as necessidades que aquele escritório não nos permitia crescer. Então eu acredito que, assim como o Rafael, eu também penso que lá foi um momento importante, foi um momento muito bom, foi um momento de aprendizado, mas foi um momento que a gente precisava superar. Mas, Celso, eu fico aqui pensando na nossa história, como a gente começou. Para quem não sabe, Eliseu e eu resolvemos um belo dia, a gente estava na faculdade, a gente é colega de faculdade, estudamos juntos na graduação, e um belo dia a gente estava do 8º pro 9º período, já no fim do ano, e eu olhei para ele olhou para mim, e a gente falou assim, vamos montar um escritório? Pensa na audácia de montar um escritório no 9º período. Vocês tinham quantos anos mesmo? A gente tinha 20 anos, né? 20 anos. 20 anos. E assim, uma informação importante que a gente precisa falar, nós não montamos um escritório de advocacia, porque nós não éramos advogados, a gente não podia advogar, obviamente. Então a gente montou ali um escritório de diligências jurídicas. Naquela época, para quem é um pouquinho mais antigo vai lembrar, que os processos eram físicos, então demandava muita diligência, cópias de processo e etc e tal. E o Eliseu não tinha dinheiro nenhum e eu menos ainda. A verdade é essa. Mas a gente tinha muita força de vontade. E aí a gente andou, batemos muita perna para poder achar um imóvel. Encontramos o imóvel do jeito que a gente queria, né, Eliseu? Na verdade... Com o valor que a gente conseguia pagar e sem calção, porque a gente não tinha dinheiro da calção. E conta melhor, Eliseu, porque o imóvel foi você que achou. Eu lembro que você ia sair de férias, você ia visitar a sua família, e aí você me ligou e falou, olha, vai lá ver o imóvel em tal lugar, se você gostar, você pode fechar contrato, porque eu acho que vai ser legal a gente ficar lá. Na verdade, é aquele lá do universitário. É a mesma casa lá do universitário. O que aconteceu? Nessa época, Celso, a gente tinha duas opções como pessoas novas. A gente deu uma pesquisada no mercado, já tinha OLX, tá? Nessa época, a gente dava uma olhadinha no OLX para verificar os anúncios. Não eram fotos muito boas, né? Igual hoje o pessoal faz esse tanto de anúncio. E a gente andou muito, a gente bateu perna em todos os prédios do centro, da Avenida Goiás, da Avenida Anhanguera, em todos os prédios ao lado do Tribunal de Justiça, ali na Avenida Assis Chateaubriand. A gente bateu perna ali todos aqueles prédios e a gente não encontrou nenhuma sala que conseguíssemos pagar, eu vou colocar assim primeiro, e também que conseguia atender aquilo que a gente pensava de um escritório. Olha, para você ter ideia, na época a gente imaginava que a gente não precisava ter sala individual.
a gente tinha que ter sala de reunião, ou seja, a nossa sede deveria ter uma sala de reunião para a gente atender nossos clientes todos na sala de reunião, e a gente funcionaria mais ou menos como uma cadeia de produção, todo mundo junto na mesma sala, eu, o Rafael e a equipe de advogados. Eu e o Rafael trabalhamos juntos durante aí 4 ou 5 anos, todo mundo junto, as decisões eram em conjunto, era bem assim, mais próximo. E também a equipe, assim como ainda é no escritório hoje, no Brasil Silveira, você sabe como que é, a equipe também trabalhando junto, que isso dá uma união. E a gente não encontrando salas, eu passei no Universitário, na verdade eu passei porque lá é uma rua que liga Marginal Botafogo, né? E aí eu vi a placa de aluga-se, parei, e tinha um rapaz lá dando uma faxina, meio que tirando um resto de coisas. Eu nem falei com o dono, olhei, gostei, eram 4 salas, um espaço bom, tinha um jardim, tinha uma fachadinha na época pra gente muito legal. E aí eu mandei mensagem para o Rafael, olha, Rafael, achei que o local, acho que se você gostar, pode fechar esse contrato. Eu tô indo para o interior, eu sou de Minas Sul, como eu já disse em outros podcasts aqui. E quando o Rafael foi lá ver, a sala passava do nosso orçamento, né, Rafael? R$300 do nosso orçamento. E mesmo assim a gente fechou o contrato na cara e na coragem. Isso foi em que ano? Assim, 2015. 2015. Então, dia 10 de janeiro de 2021, agora que passamos no meio da pandemia, a gente completou 6 anos de escritório. A gente tem apenas 5 de advocacia. Porque a gente ficou um ano aí trabalhando só com diligência, tirando cópia de processo, a gente tinha alguns contratos com outros escritórios, fazia diligência, batia perna, era preposto. A advocacia mudou muito nesse período, nesses últimos 6 anos. E na época a gente tinha, por exemplo, Celso, a gente cuidava assim de carteira de clientes de advogados aí que não podiam ir ao fórum, que ficavam viajando, por exemplo, eles tinham 300, 400 processos físicos. E saiu uma decisão, só saía a ementa no site, né, na publicação online do Diário Oficial, não é igual hoje. E a gente tinha que ir lá, deslocar até o fórum e pegar aquele processo, tirar cópia, e já tinha o smartphone, a gente tirava cópia muitas vezes até com o próprio celular. Foi um período muito legal. Mas o mais legal disso tudo é o momento da criação do escritório, quando a gente alugou a sala sem dinheiro nenhum. Na verdade, eu vendi lá algumas coisas que eu tinha, o Eliseu juntou uns trocados que ele tinha, trouxe o pai dele para ajudar a gente a pintar, a fazer a parte de elétrica, enfim, nós mesmos que fizemos tudo. E vocês aí... começaram com o mobiliário da Tokstok, né? Então, antes fosse. Ô, exatamente paga isso. Aqui uma propaganda pra gente. É exatamente isso. A gente não tinha dinheiro, e aí eu mesmo fiz os desenhos num papel, você lembra, Eliseu? O Eliseu, ele é bom de olho, ele falou, não, a gente tem que ter uma mesa de tantos centímetros por tantos centímetros e tal, e eu rascunhei isso no papel, levamos no marceneiro, e Opa, aí... Marceneiro? Marceneiro. Não, rapaz, foi um rapaz de uma loja lá, a gente chegou numa loja daqueles móveis aqueles móveis de ferro, sabe? E o cara falou que tava montando a marcenaria, que a gente pudesse dar ele era marceneiro. E aí, a gente foi lá, fizemos 3 mesinhas pequenas de 40 por 60, né, Eliseu? Era 90 por 60. Não, 90. Nunca foi 90 na vida. Era 40 por 60. Era muito menor. Era uma mesinha muito pequena. Não, era verdade. Só cabia... Tá falando das mesas antigas, né? Só As novas que foram 90 por 60, verdade. Só cabia um notebook e um vadimeco. E aí uma mesa de reunião para 4 pessoas. Quando o marceneiro chegou com a mobília para montar, eu olhei pro Eliseu e eu falei, cara, a gente esqueceu de um detalhe muito importante. A gente não comprou cadeira. E aí o Eliseu virou para mim e falou, tá, mas o dinheiro acabou. Então nós vamos ter que sentar no chão. E assim foi o nosso primeiro dia de expediente, sentado no chão. Eu lembro bem que a gente tava... O nosso primeiro dia de expediente, na verdade, foi pra gente construir o nosso site. Eu sou bom com Photoshop, o Eliseu, ele era ousado lá a fazer programação e fazia também uns sites. A gente sentou junto no chão, na nossa sala nova. Pelo menos o chão tava limpo. A gente comprou depois um puff de R$15, aqueles quadradinhos pequenininhos. Esse puff aqueles ficava... que vende na metade da avenida ali, no canteirinho da avenida que o pessoal vende. E esse puff, ele ficava na recepção. Essa era a nossa recepção. E aí a gente tava sem cadeira pra sentar. E aí, lá pelas tantas, começou a me dar dor nas costas e tal. Eu falei, Eliseu, eu vou resolver esse problema. Aí eu levantei, ele ficou sem entender. Falou, onde é que você vai? Eu falei, calma, agora eu volto. E aí, fui no boteco da esquina, peguei 2 cadeirinhas amarelas da Skol,
e levei de volta para o nosso escritório as cadeiras emprestadas para a gente começar o expediente. Tem foto disso no meu Instagram, no Instagram do Eliseu, do nosso primeiro dia de expediente sentado na cadeirinha amarela da escola. Então assim foi o nosso começo. Eu acho que, resumidamente falando, né, a gente teve que romper uma barreira de muito descrédito, obviamente, porque éramos dois meninos sem dinheiro, sem eira nem beira, nem formados nós éramos, né? Sem estrutura alguma, mas eu acho que a nossa essência, e a essência do Brasil Chuveiro é justamente essa, sabe? A gente nunca se curva diante de nenhum problema, e ainda que seja uma solução muito mirabolante, a gente vai lá e faz acontecer. Sempre fizemos acontecer. Até chover dentro pela tomada, a gente já fez acontecer. Uma coisa que eu gosto bastante de vocês aqui do escritório é que vocês não têm vergonha nenhuma do começo de vocês. Pelo contrário, vocês têm um orgulho imenso. Tanto que tem um quadro aqui bem grande com a foto da primeira fachada do escritório. Estacionado em frente ao escritório tem um Corsinha, que é o Corsinha do Eliseu, e um Fusquinha do Rafael. Vocês dois têm esses carros ainda? Eu não mais, infelizmente. Mas eu já fui atrás dele já. Acredita? Ele existe ainda? Ele existe, só que eu fiquei um pouco chateado, que eu bati ele ficou todo batidinho, igual. Meu Fusca eu ainda tenho. Esse Fusca foi meu primeiro carro e ele hoje fica guardado na casa de um amigo meu. Eu tenho muito apego a ele, justamente pelo momento que eu consegui comprar. Eu era estagiário na época, trabalhava em um escritório de advocacia, com a ajuda de algumas pessoas, de amigos, também dos meus pais. Eu juntei ali também um dinheirinho e consegui comprar o meu Fusca, que foi meu primeiro carro, né? Todo o meu dinheiro, né, que eu ganhava no estágio ia pro Fusca, obviamente. Todo mês tinha coisa para consertar. E aí, quando a gente montou o escritório, era exatamente assim. Essa foto que você está falando, Celso, ela é uma foto muito emblemática, porque foi o dia que a gente colocou a nossa primeira fachada, com a nossa primeira logomarca, o logotipo, né, no nosso escritório. Então a gente tinha acabado de lavar a fachada, a gente plotou um blindex que tinha, né, um vidro com a nossa marca, que eu mesmo desenvolvi no Photoshop, e ela era horrível, e a gente limpou tudo. E aí o carro do Eliseu era um Corsinha 94, né, Eliseu? 96, com aquelas calhas de chuva, aquelas calhas de chuva horrorosas. E o meu Fusca, ele era muito bonito, né? Ainda é muito bonito, só que ele tá precisando de um cuidadinho especial, mas ele é dourado, então ele fazia muito sucesso e as pessoas achavam que eu tinha ele porque eu era excêntrico. Não, é porque eu não tinha dinheiro mesmo, né? Eu gostava do Fusca, amava. Nossa, você tem 3 carros na sua casa, você anda de Fusca porque você quer. Tanto é que hoje eu ainda tenho esse Fusca, hoje eu tenho um Voyage também. O Fusca ele é 81, eu tenho um Voyage 87, todo original. Então assim, eu gosto muito de carro antigo, mas nessa época era por necessidade, né? E aí a gente arrumou a fachada e eu lembro exatamente. É interessante a gente ter esse tipo de memória até olfativa, que tinha acabado de chover. Você lembra, Eliseu? Lembro. E tava aquele cheiro de terra molhada, né? A gente atravessou a rua para ver o nosso escritório assim de longe, pronto, né? aspas, o escritório, né? Pronto, exatamente. A gente tinha acabado de terminar as coisas e a gente olhou de longe, a gente deu aquela respirada funda e falamos assim, ficou pronto. E aí foi naquele momento que a gente tirou essa foto que hoje a gente tem aqui no nosso escritório. Olha, nessa época eu não tinha um celular bom para tirar foto. Só para deixar registrado aqui, o celular era do Rafael. Comprado, parcelado, não sei quantas vezes, né, Rafael? 24 vezes uma promoção que a Claro fez para comprar um iPhone 6S. Esse aí, tá vendo? Então a foto é boa, é por isso. São muitas histórias interessantes, Celso. Dentre elas tem essa história da cadeira, tem outras histórias legais também que a gente algum dia pode até sentar aqui no podcast para contar mais sobre elas. Mas a gente tem que destacar que nenhum perrengue fez a gente desmotivar. Eu acho que eu fui totalmente contrário. Meu pensamento sempre foi esse, que esses perrengues fizeram a gente motivar a trabalhar mais. E tinha motivos para desmotivar? Ah, Rafael, você responde essa aí. Caramba, é o que mais tinha. Eu também gosto de contar muito uma história, e essa história realmente, sempre que eu conto eu me emociono. Porque quando a gente montou o escritório, a gente não tinha clientela alguma, a gente não tinha o que fazer. Então a gente
ligava para todo mundo que a gente conhecia, não conhecia, a gente ia ligando, a gente passava o dia ligando. Parecia serviço realmente de call center, né, de telemarketing. E a gente, muito inocente na época, a gente não sabia, a verdade é essa, que se a gente ligasse, na época sobretudo, para um celular de um telefone fixo, a tarifa era mais cara. Ai, Deus. Então, Essa história é o primeiro mês da nossa conta de telefone veio R$ 700. O Eliseu quase surtou, eu também. A gente juntou a reserva da reserva que a gente tinha, pedimos dinheiro para pai, para mãe, conseguimos pagar ali nossas contas, que na época resumia a água, a energia, aluguel e o telefone. No segundo mês... Rafael, só pra ter noção, pro pessoal ter noção hoje, esse telefone de R$ 700 na época equivale a um telefone em 2021 de R$ 1.100, porque o salário era 788 na época, tá? É tipo isso. Não, e outra, né, Eliseu? Hoje em dia, qualquer plano de R$ 60, você liga pra todo mundo do mundo inteiro, né? E naquela época não era assim. Então, R$ 700 era o que eu ganhava na época como estagiário. O segundo mês, a conta veio R$ 600. Aí eu falei, não, vamos colocar um fim nisso aqui. Liguei para colocar um bloqueador de chamada para celular, para não fazer mais ligação para celular. Só que o terceiro mês veio proporcional. Veio proporcional do mês passado, né? Que deu R$ 400. E aquele mês, a gente não tinha o dinheiro, os R$ 400, para nada, né? A gente tinha o exato dinheiro para pagar o aluguel, mas a gente ia ficar sem telefone. Hoje em dia, com a nossa cabeça, se a gente precisar dever alguma conta, a gente vai dever e no mês seguinte a gente paga, né? Mas era a primeira conta, assim, que a gente estava devendo no nosso escritório novo e aquilo me deixou muito mal. Eu cheguei a olhar pro Eliseu e questionar se era isso que a gente tinha que fazer, né? Eu pensei assim, caramba, será que é isso mesmo que a gente vai ter que fazer? Eu quero colocar um parênteses aqui, Rafael, porque só para o pessoal contextualizar essa época, foi a época que começou a digitalização de processos. Então, o serviço de diligência, a gente abriu um escritório de diligência, tirar cópia de processo, no momento em que todo mundo estava migrando para o digital, ou seja, não existia novos processos físicos, então as pessoas não tinham por que nos contratar. Essas ligações que a gente fazia para cliente, para advogado, era tipo assim, ó, empresário, você tem vários processos aqui, você quer que a gente vá lá tirar cópia, alguma coisa assim? E não estava dando certo. Eu acho que dessas ligações a gente fechou um cliente para tirar cópia de processo. Não, as ligações elas não se pagaram de jeito nenhum. Eu sei que lá pelas tantas, e eu já bem mal com essa história, e aí eu fui conversar com a minha namorada na época, né? Hoje a minha esposa, Giovana, e eu lembro que ela estagiava também e ela recebia uma grana boa, ela estagiava na Assembleia Legislativa e não tinha um gasto com nada, porque, enfim, né? Ela tinha uma condição boa. E aí eu falei, nossa, estamos precisando de dinheiro, não vamos conseguir pagar as contas. E é isso, a gente vai ter que fechar as portas. E aí, um belo dia, ela me liga e fala assim, vem aqui na porta do escritório que eu tô aqui. Aí eu fui lá, ela tava de carro, eu falei, o que foi? Ela me entregou um envelope. E esse envelope tinha exatamente o dinheiro que a gente precisava para quitar as nossas contas naquele mês. Isso para mim é muito emblemático, porque me mostra, primeiro, que dificuldade vai acontecer, viu, Celso? E a gente nunca se curvou frente às dificuldades, é claro que a gente é muito grato a todos os apoios que a gente sempre teve, e eu também não deixo de lembrar sempre das vezes que nós fomos humilhados, que não foram poucas as vezes, e desacreditados. Eu, talvez olhando com a cabeça de hoje para o passado, talvez nem eu me compraria, nem eu acreditaria em mim, então também não julgo quem naquela época também não acreditou em mim, não. Mas isso é importante porque hoje isso molda muito o nosso caráter para que a gente não faça igual com as outras pessoas. Então a gente gosta muito de ajudar quem está começando ou quem, enfim, né, não tem uma estrutura adequada. A gente gosta de fazer com os outros o que não fizeram com a gente lá atrás, sabe? Isso é uma coisa que a gente sempre lembra e a gente gosta de ter em perspectiva. Goiânia tem muitos escritórios de advocacia, o Brasil inteiro tem muitos escritórios de advocacia. O que fez vocês pensarem em continuar mantendo um escritório de advocacia no meio de tantos
Qual que seria o diferencial de vocês? Bom, Celso, na época que a gente começou, a gente queria apenas ter o escritório de diligência e atuar na área jurídica aí, para ter bom network, ou seja, conhecer grandes advogados, conhecer grandes pessoas, e foi muito importante para a gente naquela época, né, Rafael? Eu lembro que a gente teve boas oportunidades, boas portas se abriram. Mas por que depois que a gente formou, a gente falou, não, emblematicamente vamos continuar aqui na advocacia? Porque a gente tinha na nossa cabeça um diferencial. E esse diferencial era entregar tranquilidade. Na época a gente já se ponderava em ter um ambiente neutro. Você lembra, Rafael, de ter uma sala de reunião que a pessoa se sentia confortável, em ter uma linguagem que o cliente pudesse entender, em poder facilitar o acesso do cliente à justiça. Para vocês terem ideia, Celso, na época não se podia parcelar honorários, então o advogado era algo assim inacessível. E tô falando de 5, 6 anos atrás, quando a gente pegou a AB mesmo, não existia a possibilidade de parcelar honorários. Você lembra, Rafael, que a gente criou no PagSeguro um parcelamento de honorários utilizar a tecnologia para nos auxiliar. Então, nosso principal objetivo era esse. O nosso principal diferencial era esse. Porque concorrer de igual para igual, tanto no conhecimento, quanto no network, quanto com know-how, seria quase impossível para duas pessoas que não têm expertise familiar na advocacia. Para quem saiba, todo mundo saiba aqui, o Rafael, acho que tem parentes agora que formaram como advogados agora, mas na época não tinha ninguém. E também eu nunca tive origem jurídica, nada. Nada a ver. Entendeu? Muito pelo contrário, eu acho que a gente está construindo isso daqui para frente, né? Isso é bom esclarecer, porque o pessoal chega aqui no escritório, eu tô aqui na sala de reunião, uma sala bonita, dá para ver o aeroporto daqui, o 16º andar. O pessoal chega aqui, nossa, deve ser uma família de 3, 4 gerações de advogados. Na verdade, e além disso tudo que o Eliseu falou, e isso é a essência do nosso escritório, né? Nós sempre pensamos em entregar tranquilidade para o cliente, então para isso a gente sempre fez mais do que o serviço jurídico. A gente gosta de entregar muito além, né? Mas o principal, e respondendo sua pergunta, Celso, por que a gente nunca desistiu, né? Hoje nós temos um mercado aí com 1.200.000 advogados em todo o país. Só no estado de Goiás são 47 mil advogados e advogadas. Goiânia tem 22 mil, né? Olha, de cabeça eu não lembro, mas deve ser por aí. É um número muito grande. Mas eu digo primeiro que sempre tem espaço para quem quer buscar fazer o seu. E o segundo e o principal, e que a gente sempre entendeu, é que esse era o nosso propósito de vida, sabe? A gente sabia o que a gente queria. A gente sabia o que a gente queria. A gente sabia que a gente queria advogar. E desistir, na verdade, nunca foi uma opção. Talvez o nosso escritório na época não desse certo, mas eu sabia que eu queria advocacia. O Eliseu também sabia o que queria advocacia. E, sem dúvidas, o sucesso para a gente ter dado certo foi a gente compartilhar da mesma visão, do mesmo pensamento. A gente já teve ao longo desse tempo 3 outros sócios e sócias, né? 3 sociedades. As 3 pessoas são pessoas maravilhosas, são pessoas excelentes, mas que não deu certo, né? A sociedade, as sociedades não deram certo, justamente porque os propósitos eram diferentes. E a gente continua existindo, e eu acredito que a gente... eu entendo, e o Eliseu também, que o escritório não é mais nosso. O escritório já é público, é de domínio público, porque eu quero ter a tranquilidade de saber que um dia eu vou morrer e o escritório vai continuar existindo. O escritório, ele não é finito, ele não acaba com a minha vida, sabe? E é um legado que a gente deixa para a sociedade e para as próximas gerações que nos sucederão no comando do escritório. O Celso, a gente falou de diferencial, falou de um pouco de história, e a gente tem um caminho, o Celso, de muita gratidão. Eu acho que isso também tem que ficar bem aqui dito, deixar bem claro que a gente sempre foi muito grato a todos e todas as pessoas que passaram pela nossa vida, profissional mesmo, não só sócios, mas também colaboradores, pessoas que também nos desacreditaram no passado, que foi injeção de ânimo pra gente, né? O Rafael disse aqui que talvez até ele não se compraria, eu não sei, você era um rapaz bonitinho na época. Mas a gente é muito grato, Celso, muito grato. E sobre esse propósito que o Rafael disse, é porque a gente não importa com a dor do processo.
Rafael. A gente nunca se importou com a dor. Na verdade, essa dor a gente começa a rir. Fala assim, meu Deus, o que a gente tá fazendo? E as coisas vão acontecendo. Agora, a velocidade que as coisas aconteceram, isso até pode ser um assunto de um próximo programa aqui do Pós-Expediente, nunca aconteceu da forma que a gente quis, que a gente esperou, que a gente planejou, mas a gente sempre foi grato por tudo que nos aconteceu. Eu acho que essa é uma lição muito interessante que, para quem nos conhece, para quem não nos conhece, que fica de lição mesmo. A gente é bem grato quanto a isso. Do fim da primeira temporada, no começo do ano passado até agora, a gente tem reformulado a marca do escritório. Eu participei de perto dessa criação dessa nova marca e muita gente percebeu que agora é uma nova logo, uma coisa bonitinha. Eu vi gente dizendo que é uma janela, gente dizendo que é uma borboleta. Antes, vamos colocar um trecho do vídeo que explica melhor essa marca nova. Novos tempos exigem uma nova postura. Um novo escritório. Da balança, símbolo das decisões justas e equilibradas, retiramos retângulos e semicírculos para compor nosso nome. Da flor de lótus, símbolo da tranquilidade e da harmonia que entregamos aos nossos clientes, retiramos uma pétala. Unindo tudo, uma janela, por onde olhamos sempre além. Reconhecido por sua modernidade, o Brasil e Silveira Advogados apresenta sua nova marca baseada naquilo que fazemos de melhor: levar tranquilidade aos nossos clientes. O mesmo Brasil e Silveira Advogados. Uma nova forma de pensar o direito. Uma nova forma de propor ideias. Uma nova marca. O Rafael disse agora há pouco que ele tem um jeitinho com o Photoshop. Jeitinho é um eufemismo, ele doutora Photoshop, ele me ensinou muita coisa que eu sei, então eu tenho muita gratidão por isso. Minha pergunta é, por que não manteve aquele BS de sempre? Qual é a necessidade de trocar a marca? Rafael? Olha, antes de falar da marca do BS, eu falei mais cedo da nossa marca antiga, né? Que foi uma marca que eu também desenvolvi. E era uma balança da justiça feita só com caracteres. Então eu usei a balança da justiça usando parênteses, traços. E eu peguei isso e fui montando na mão ali, até montar uma balança da justiça, porque na época eu tinha o entendimento que a gente tinha que mesclar a justiça com a letra, porque era o que a gente fazia, a gente traduzia a justiça através das nossas petições, enfim. E aí a gente entendeu que aquela marca estava ultrapassada e a gente pensou em uma marca nova. A gente pagou 2 designers para fazer a nossa marca e a gente não gostou do resultado de jeito nenhum. Eram marcas que eram extremamente clichês, que você encontrava aos montes na internet. E aí um belo dia, eu sentado no computador, o Eliseu do lado, e aí a gente discutindo sobre a marca, né? Eu falei, gente, mas eu queria uma marca que fosse assim. E eu comecei a rascunhar a marca no Photoshop. Eu falei, gente, é tão difícil de entender que eu queria isso. Aí a gente olhou e falou, a marca tá pronta. Então, num rascunho ali, na verdade, num brainstorm, numa discussão sobre a marca, a gente fez a marca nova. Então foi bem isso, né? E aí... só para deixar claro aqui pro pessoal, não é a marca do vídeo que tá aqui atrás, tá? É a segunda marca nossa. Nós temos 3 marcas. Aí nós tivemos o Rafael sempre foi esse do rapaz do Photoshop, Celso. Pensa no sofrimento. Nós tivemos a primeira marca, que foi quando a gente abriu o escritório, que era dessa balança da justiça, né? Que quase ninguém lembra dessa marca. E a gente teve a marca do BS, que é uma marca muito bonita e muito emblemática, que as pessoas sempre falaram muito bem, e eu tenho muito carinho por essa marca, que foi essa marca que a gente fez num brainstorm, num rascunho,
Mas quando a gente... É um B e um S, assinatura sua, é uma minha, assinatura, né? Um B e um S. Mas quando a gente... E ela também passou por algumas adequações ao longo do tempo, a gente mudou fundo, a gente foi mudando cor aqui e ali, a gente fez algumas derivações. Mas quando a gente mudou de escritório e quando a gente mudou a nossa atuação profissional, hoje nós somos profissionais mais gabaritados, né? A gente tem uma equipe muito boa, hoje a gente tem uma estrutura muito boa e a gente entendeu, na verdade a gente não, eu entendi, porque o Eliseu tá brigando comigo até hoje, mas o conceito foi que a gente deveria respeitar a marca antiga, o BS antigo, e colocar o BS no seu devido lugar. Mudar a marca, para mim, e eu argumentei isso com o Eliseu para tentar convencê-lo de mudar a marca, era uma forma de encerrar um ciclo. Hoje a gente iniciou uma nova trajetória, com uma nova estrutura, um novo pensamento, como o próprio vídeo mostra, né? A gente está vivendo um novo momento e a gente quis traduzir isso em uma nova marca. Então, isso é muito emblemático pra gente. Eu, a partir do momento que eu decidi que eu queria trocar de marca, eu simplesmente, e eu confesso pra vocês, até hoje eu nunca mais vi a marca antiga lá, o BS, porque ela é uma marca muito, muito bonita, e não só bonita esteticamente falando, mas ela representa um tempo muito bom da minha vida, que eu tenho muito carinho por todo esse momento que a gente viveu. Mas a verdade é que essa nova marca, esse novo desenho que a gente... E aí a gente contratou um designer para fazer, e a gente fez um trabalho de rebranding muito longo, a gente demorou muitos meses para chegar nessa forma final dessa marca. Ela passou por várias etapas de aprovação, mas essa marca ela representa um Brasil e Silveira 5.0, eu diria, sabe? É uma nova etapa, é uma nova geração para mostrar que a gente, daqui em diante, a gente virou a página e a gente mudou o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Não são mais os dois meninos lá de trás que foram desbravadores e montaram um escritório, mas hoje a gente já com muito senso de responsabilidade e entendendo a estrutura hoje que a gente administra, para mim é muito emblemático essa mudança da marca. Celso, como o Rafael disse que eu não gosto da marca, não é isso. Porque eu tinha uma paixão, poxa, minha assinatura tava lá, né? Não que por ego. O Eliseu, ele não queria. Quando eu falei assim, Eliseu, vamos trocar a marca, ele falou, você tá doido, eu não vou trocar de marca nunca. Porque essa marca, eu falei, Eliseu, vamos trocar de marca. E ele não queria. E até hoje, eu acho que ele antes de dormir, ele pega as duas marcas assim e fica comparando, né? E fica com saudade, uma coisa meio nostálgica. Não, eu acredito, eu entendi o processo. Eu tenho muita noção daquilo que é minha responsabilidade no escritório. Como o Rafael aqui no escritório, a gente divide muito bem as áreas, e aí tá um dos grandes segredos nossos, que a gente pode falar depois sobre isso também, é que a gente investiu muito em gestão, e o Rafael cuida do marketing aqui, e eu entendi a necessidade de trocar a marca. É óbvio que eu tenho uma paixão pela outra marca, sim, não tem como você falar que não tem. Se o Rafael falar que não tem uma paixão pela outra marca, ele, como ele disse aqui agora, ele lembra dela e tem um bom carinho por ela. Mas eu entendi a necessidade do processo de transformação. E a minha resistência em trocar marcas foi justamente por perder aquela identidade, entendeu? Que a gente já tinha construído. Mas eu também entendi que agora o escritório está alcançando novos ares, novos espaços. E pelo contrário que eu imaginava, só tem elogios e as pessoas falaram, olha, eu gostei muito da marca. E a marca ainda tem um B e um S ali meio... não é difícil explicar, mas você tem que prestar atenção. Né? E ela ficou bem moderna. Essa é uma vantagem que a outra marca nossa não tinha. A nossa marca era uma marca muito sisuda, assim, né? Pesada, né, Rafael? Não tinha como aplicar ali nada, pra você ter ideia. Vou fazer uma camiseta com a marca. Não tinha muito como. Tradicional. A marca era muito tradicional, né? E essa marca nova, ela tem um elemento aí de gestalt, né? Que é de mostrar os elementos. O BS continua lá, mas em segundo plano. Então você tem que deduzir que o BS está ali, né? Show. Então, eu acredito que, como a gente entendeu o processo que a gente está passando agora, e também um ano assim vamos lá, né? Focar agora no digital. Aquela marca nossa não ia pro digital muito bom, né? A gente sabe disso, isso é notório.
todos os estudos que a gente fez de marcas concorrentes, de mercado mesmo, tudo isso foi feito para fazer essa nova marca, né, Rafael? Eu acho que o pessoal tem que entender muito bem isso que a gente observou. E para vender na internet, para estar na internet de forma qualificada mesmo, como um player, foi necessário a troca da marca e um novo redesenho de tudo que a gente produz. E aqui estamos na temporada 2.0 aqui do pós-expediente, falando do que nós mudamos nesse ano de 2020 e 2021. Tá sendo bem legal. E com essa nova marca, novo escritório, o que vocês pensam para o futuro? É uma pergunta bem clichê, mas é bom falar. Bom, Celso, eu penso que para o futuro o Brasil Silveira ele tem que se sedimentar no local que ele está. Nós entendemos o nosso processo, como eu te disse, a gente é bem pé no chão mesmo daquilo que a gente pode fazer, daquilo que a gente não consegue fazer. Sedimentar, abranger novas áreas, buscar desenvolver novas formas de pensar o direito, que é um dos nossos principais objetivos de vida como advogado. Então, a partir do momento que a gente conseguir isso, eu acredito que o futuro é só uma questão de tempo mesmo. Daqui para frente a gente vai plantar mais ainda para que os nossos frutos que a gente colheu, a gente possa repeti-los em larga escala daqui para frente. Hoje a gente tem muito bem definida a visão de onde nós estamos, e para isso, e é por isso que a gente gosta muito de pensar no passado, porque a gente precisa saber do nosso passado, saber onde a gente está, para a gente conseguir projetar com exatidão aonde a gente quer chegar, sabe? A gente tem isso muito em mente. E hoje o nosso escritório está focado em desenvolvimento e consolidação de novas áreas de atuação, outros segmentos de mercado. A gente hoje tem focado muito mais a nossa energia, a nossa atuação, embora sejamos um escritório full service, né, que atende a várias demandas, vários tipos de necessidades especiais. A gente hoje está focando a nossa energia muito mais no atendimento de empresas, mas não só para fazer o jurídico da empresa, a gente vende tranquilidade. Então, nesse sentido, a gente quer resolver o problema. Qualquer seja o problema que o nosso cliente tenha, a gente quer resolver. Seja ele pequeno, micro, nano, gigante, a gente quer resolver o problema dele. E a gente tem focado muito também as nossas energias no desenvolvimento de novas tecnologias aqui dentro do escritório, porque a gente entende que a nossa atuação aliada a utilização de sistemas adequados, de novas tecnologias, de inovações, a gente consegue trazer um serviço, entregar um serviço com uma qualidade muito superior aos nossos clientes, de uma maneira também muito mais fácil para ele. Então, hoje o nosso foco está nisso, está no cliente. A gente não foca no nosso escritório, a gente não foca na nossa estrutura física, até porque hoje a gente está muito bem consolidado. Então, hoje a nossa energia ela é 100% full time, dedicada ao nosso cliente, para poder fazer para o cliente, pelo cliente, aquilo que ele demanda da gente. Gente, bom demais voltar com essa temporada nova do Pós-Expediente. Acho que matou a curiosidade de muita gente aqui sobre a história de vocês, do escritório, da mudança de marca. Então, eu devolvo o podcast para vocês. Forte abraço para todo mundo e até mais. O propósito desse episódio, que foi bem diferente de todos os outros que a gente já fez até hoje, Eliseu e Celso, foi justamente a gente mostrar esse novo momento, essa nova etapa da nossa vida, justificar o porquê que a gente deu uma sumida por aqui nos últimos tempos, e eu quero reforçar com vocês que agora a gente voltou, e a gente voltou para ficar. Então o Pós-Expediente vai ao ar quinzenalmente às sextas-feiras, e nesse intervalo, todas as semanas, a gente vem aí com um novo formato de um podcast aqui nesse mesmo canal,
que é o Explica Pra Mim. O Explica Pra Mim, ele é um podcast de 5 minutinhos, onde a gente vai explicar de uma maneira bem rápida, bem simples, sobre os direitos, sobre o que está na mídia, sobre as coisas que mais tem rodado aí na boca da população. E eu quero aqui agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui, que ouviram esse episódio. E vambora, Eliseu? Olha, bora, mas antes de encerrar, gente, quero agradecer o carinho de todos que ficaram aqui nos ouvindo, nos prestigiando. E o Pós-Expediente está aí nas todas as plataformas digitais, no Spotify, na Deezer, no Apple Podcast, até no Google Podcast, se eu não me engano, hein? Você pode ouvir e escutar esse episódio ou outros episódios nessas plataformas ditas e até em outros que replicam aí. O seu agregador de podcast vai tocar o Pós-Expediente. E como eu sempre falo, Eliseu, se você que está nos ouvindo gostou, faz stories dizendo que está escutando a gente, que o episódio está legal demais, marca lá o @Brasil e Silveira no Instagram, manda o link pra mãe, pro pai, pra sua tia, pro seu amigo, namorado, namorada, todo mundo que puder escutar a gente. Mas se você não gostou, deixa quieto, tá? Fica caladinho. Obrigado e até mais. Olha, esse episódio aqui do Pós-Expediente foi gravado por mim, Eliseu Silveira, meu sócio, que aqui se apresentou e disse muito bem sobre a nossa marca e outros assuntos, o Rafael Brasil. E a produção e edição é do Celso Assis, que vocês conheceram hoje. Muito obrigado por nos escutar até aqui e um forte abraço.